Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nosso Senhor nos apresenta os vários tipos de terreno que recebem a palavra de Deus. Nós estamos aqui no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, a partir do versículo 18. Mas se vocês voltarem um pouquinho, vocês vão ver que nos versículos anteriores, nosso Senhor, Ele fala a respeito da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Vai falando, ele semeou entre a beira do caminho, ele semeou entre as pedras, ele semeou entre os espinhos, ele semeou em terra boa. E os apóstolos não compreenderam, de modo que eles chegaram para Jesus e disseram: Mestre, explica-nos a palavra. Nós não compreendemos direito o que é que o Senhor queria dizer com isso que o Senhor disse. Então vem o Evangelho de hoje. Jesus então está explicando a parábola aos seus apóstolos. E ele vai dizendo então, ele diz: olha, ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, veio o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Isto é, os padres da igreja, quando refletiam sobre este versículo, o versículo 19, eles sempre compreendiam este versículo como que referente àqueles que ouvem a palavra de Deus sem atenção, desatentamente. Isto é, alguém que não compreende que quando nós nos colocamos a ouvir a palavra de Deus, desculpe-me aqui a redundância, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, não é uma palavra humana. Eu sempre digo isso e vou repetir: é triste quando as pessoas prestam mais atenção na homilia do padre do que na proclamação da palavra. Eu não estou dizendo com isso que você não deva prestar atenção na homilia do padre. Eu só estou dizendo que você deve prestar muito mais atenção na palavra proclamada, porque ali é Deus sem sombra de dúvida, é palavra de Deus. A pregação do padre, esperamos que seja uma palavra ungida, uma palavra que venha de Deus, mas tem algo de humano, tem algo dele, e às vezes tem muito pouco de Deus. Então, nós às vezes damos muita atenção à homilia, de modo que se o padre falar sobre algo nada a ver com a palavra de Deus, com a liturgia, com a vida dos santos, seja lá o que for, você não vai nem perceber que aquilo que foi falado não tinha nada a ver com a festa do dia, com a liturgia da palavra, com o mistério da fé. Por quê? Porque você não ouve, você não está atento. Então, a primeira coisa que hoje esta palavra deve despertar em nós é a atenção. Ouvir a palavra de Deus com atenção. E é claro, ouvir a homilia do sacerdote com atenção e depois meditá-la no seu coração. Por que é que aqui nós, assim, às vezes, aos domingos, logo depois da homilia, eu dou um minutinho de silêncio. Eu me sento antes de rezar o credo e deixo em silêncio a assembleia para que vocês meditem aquilo que foi, aquela palavra que foi proclamada, para que vocês meditem aquilo que foi ensinado e que foi proposto como caminho de santidade, de santificação, porque senão você sai da igreja e já nem sequer se lembra de nada que foi ali proclamado. Você não se lembra
da liturgia da palavra, você não se lembra da primeira leitura, você não se lembra da segunda leitura, do evangelho, e nem do que o padre falou. Por quê? Porque o seu coração é um coração desatento, inquieto, e é claro que um coração assim, ele não compreende, né? Nós ouvimos aqui, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, que não a prende consigo, que não aguarda em si. É tudo muito etéreo, abstrato. É fácil do diabo vir e levar, que é o que Jesus diz. Vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. No Evangelho de São Lucas, quando fala a respeito deste mesmo versículo, em São Lucas, a parábola do semeador está no capítulo 8. Pois bem, no capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: aqui caiu junto ao caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e lhes arranca do coração a palavra, para que não creiam e nem se salvem. Isto é, aquela palavra é arrancada porque, como ele não vai meditar sobre ela, como ele não vai ruminar aquela palavra para dela tirar as últimas consequências na própria vida, fica fácil do diabo levar e aquilo cair no seu esquecimento. É claro, meus santos, que aqui nós de alguma maneira estamos diretamente ligados à vida de oração. Como é importante ter vida de oração, como é importante aqueles 15, 20, 30 minutos que você, aqueles que podem, e espero que todos possam, e aqueles que não possam, que tenham razões muito sérias para não poder, aqueles que fazem a ação de graças depois da comunhão, porque é um momento também de fazer cair no coração os bons propósitos inspirados por Deus durante a liturgia da palavra, a homilia do Padre, quando se recebe Jesus Cristo na Eucaristia, aqueles santos propósitos que brotam no nosso coração, e você ali vai aprofundando e assumindo aqueles propósitos de santidade e rompimento com o mundo. Você vai rezando. Então, meus santos, nós precisamos, e é claro que isso não deve se restringir apenas à igreja, que você tenha durante o seu dia um momento de oração em que você vai deixando a palavra de Deus, seja aquilo que Deus lhe falou por meio da sua palavra proclamada na Santa Missa, ou aquilo que Deus lhe falou durante o dia, lhe falou ao coração, de você num dado momento do dia, no final do dia talvez, de você deixar que aquela palavra caia no seu coração e você renova os seus propósitos, suplica a Deus as graças de que você necessita para poder vivê-la, viver a palavra de Deus, viver a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus, a palavra de Deus, ela é muito grande e eu não posso ouvi-la de qualquer jeito. Isto é algo que exige de mim um esforço, que exige de mim uma aplicação, e como eu sei que eu sou tão fraco, eu preciso, na oração, na meditação diária, suplicar a Deus as graças de que eu necessito para recomeçar. Vocês vão ver que no final da parábola do Evangelho de hoje, Nosso Senhor diz que a semente boa é aquela que produz muito fruto na perseverança. Isto é, se nós queremos produzir bons frutos, deveremos ser perseverantes, porque normalmente, em 99% dos casos, ninguém produz bom fruto na primeira tentativa, ou no início da sua vida de conversão. Isto leva tempo, meses, anos, durante toda a vida. Então nós precisamos rezar e pedir a Deus que nos conceda as graças de que precisamos. Pois bem, nós poderíamos dizer que esta primeira condição aqui, que às vezes, eu não sei vocês, mas às vezes quando nós ouvimos a parábola do semeador, nós damos muito valor ao segundo e terceiro terrenos,
o terreno pedregoso e o terreno cheio de espinhos. E o primeiro a gente não dá muito valor, mas que é a condição sem a qual o nosso coração será ou pedregoso ou espinhento. Se nós não tivermos vida de oração, o nosso coração será ou o segundo ou o terceiro terrenos. Então é importante, de modo que você agora que está ouvindo, quais são os propósitos que estão brotando do seu coração para que uma nova atitude você comece a tomar e dizer: não, eu preciso assumir a palavra de Deus e não deixar que o diabo a roube do meu coração. Pois bem, vem então o segundo terreno, e Jesus diz, aqui no versículo 20, a semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra de Deus e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Isso é, até que ele ouviu, até que de alguma maneira ele meditou, mas aquilo não foi um processo, foi naquele momento. É de momento, diz aqui a palavra. Isto é, não basta um encontro pontual com Deus. É necessário, a perseverança é necessária. É necessário que tenhamos a perseverança. Aqui, em uma outra tradução, nós iremos encontrar: aqui caiu entre as pedras, são os que, ao escutar, acolhem com alegria a palavra, mas não lançam raízes. Esses creem por um tempo, mas quando vem a dificuldade, quando vem a provação, desistem. Então, aqui, cada um pode perceber este terreno presente no seu coração, nos desânimos na fé. Pode ser que você não desista absolutamente de Deus, mas o seu esfriamento já manifesta uma certa desistência. A sua indiferença com Deus, a sua preguiça espiritual já demonstra uma certa desistência de Deus na sua vida. Por quê? Porque vieram as provações e as dificuldades que eu me esqueci de pedir a Deus cotidianamente a graça para carregar a minha cruz. Senão, com facilidade, nós iremos nos esquecer que o caminho de Cristo, meus santos, é um caminho crucificado, é um caminho que a cruz está presente, que nós não podemos ter a pretensão de seguir Jesus sem sentir o peso da cruz, que nós não podemos ter a pretensão de seguir Jesus sem o esforço para passar pela porta estreita. Mas ora, se eu tenho vida de oração, eu não me esqueço de que embora nesta vida o esforço, o sacrifício e a cruz estejam presentes, aquilo que Deus tem preparado para mim é maravilhoso e ultrapassa em muito. Foi por isso que os mártires entregaram a vida. Foi por isso que muitos se entregaram a uma vida de tanta penitência e doação. Já falei aqui a vocês daquela frase de Santa Teresa de Calcutá. Já falei aqui a vocês daquela frase de Santa Teresa de Calcutá, limpando aquela latrina, cuidando dos doentes purulentos, terminais, lavando as suas feridas. E uma pessoa que tinha um repórter que tinha se predisposto a acompanhá-la durante alguns dias, disse: irmã, por dinheiro nenhum eu faria isso. E ela disse: eu também. Por dinheiro nenhum eu me proporia a lavar latrinas, a cuidar de doentes noite e dia, lavar as suas feridas e viver na pobreza. Por dinheiro, não. Mas pela graça de estar com Deus,
pela graça do céu, sim. Santa Teresinha que repetia, né? Existe um céu, existe um céu. Isto é, São Paulo que diz na carta aos Romanos que os sofrimentos da vida presente não tem nem comparação com a glória futura. Mas isso, meus santos, não pode ser uma realidade apenas intelectual. Tem que ser uma realidade espiritual, presente no seu coração de uma maneira divina, de uma maneira sobrenatural, não apenas de uma maneira natural, intelectual, intelectiva, psicológica. Isto é, eu sei. E eu acho que todos vocês sabem, se não sabem, estão sabendo agora. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Tenho para mim que os sofrimentos da vida presente não tem nem proporção com a glória futura que nos há de ser manifestada. Ou Jesus quando diz, o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pronto, todo mundo aqui sabe já. Se não sabia, já está sabendo. Mas só isso não é suficiente. Isso não fará com que todos vocês saiam daqui hoje com o coração ardendo e dizendo, ó santos ou nada, né? Até cantando. Não é assim. Isto é, nós precisamos na perseverança suplicar a Deus que nos conceda a sua graça. Nós precisamos na perseverança pedir a Deus que derrube as muralhas de resistências no nosso coração. Nós precisamos cotidianamente, perseverantemente pedir a Deus que arranque as amarras de incredulidade, de será mesmo, que as nossas atitudes manifestam. Pode ser que você não verbalize este será que vale a pena, mas as suas atitudes dizem isso. A sua frieza espiritual diz isso. O seu pouco ânimo, a sua ausência de têmpera, de garra, de entusiasmo pelas coisas de Deus, manifestam este será mesmo que vale a pena me sacrificar tanto? Será que existe um céu que dará significado e que terá aquela alegria que ultrapassa, que sobrepuja toda e qualquer alegria que neste mundo eu possa experimentar? Uma alegria que não passa, uma alegria que é eterna, uma alegria sem fim. Nós precisamos crer nisto como creram os santos, de modo que, se assim crermos, quando vierem as provações, as perseguições e os sofrimentos, nós não iremos desistir da palavra de Deus. Vem o terceiro terreno. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza, isto é alguém que até de alguma maneira quer carregar a cruz, mas quer também aquilo que o mundo propõe, isto é a incapacidade culposa de renunciar. Isto é, eu quero Deus, eu quero o céu, mas eu também quero o mundo, porque eu me sinto atraído pelo mundo. Quando aqui eu falo mundo, meus santos, eu não estou falando primeiramente, exclusivamente de pecado. Eu estou falando que no coração de cada crente, de cada fiel, de cada católico, tem que estar presente a disponibilidade em renunciar tudo e qualquer coisa que Jesus pedir. Pode ser que a uns Jesus pedirá uma coisa, a outros outras, mas eu estou disposto a renunciar qualquer coisa, porque nada mais me atrai neste mundo. Como diz o salmista, já falei a vocês, o Salmo, ou é 73, acho que é isso, Salmo 72 ou 73. Se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Isto é, se eu tenho a Deus como a minha maior riqueza, eu não me iludo mais com nada. Eu uso das coisas como se não as usasse. Eu as possuo como se não as possuísse. Não é assim que São Paulo nos aconselha? Mas vocês percebem que isso, meus santos, é uma graça espiritual. Isso não é humano, isso não é natural. Então, de você olhar para o mundo, viver e
aproveitar dele aquilo que for lícito e aquilo que lhe for dado, mas de não se encantar com ele. A ilusão dos prazeres e a atração das riquezas. Não almejo nem riqueza nem pobreza. O que eu quero é viver para Deus. Meus santos, precisamos rezar, porque muitos querem Deus, mas também querem as riquezas. Querem Deus, mas também querem os prazeres. De modo que, quando essas duas realidades são dinâmicas, tanto a vida espiritual, como usemos aqui a terminologia, a vida mundana, elas são dinâmicas, de modo que ou uma cresce e a outra diminui, ou vice-versa. De modo que, mais cedo ou mais tarde, ou a santidade crescerá de tal maneira que os desejos mundanos desaparecerão, vão ficar cada vez mais achatados, ou o contrário acontecerá. Enquanto isso, ficamos como que inertes, ficamos como que estabilizados, sem progredir. Nosso Senhor aqui diz: aqui caiu entre as pedras, são os que ouvem a palavra, a acolhem com alegria, mas não lançam raízes. E eu errei o versículo. Versículo 14. Aqui caiu entre os espinhos, são os que a escutam, mas com as preocupações, a riqueza e os prazeres da vida vão se sufocando e não amadurecem. Aqui na tradução que nós ouvimos hoje, diz assim, que a ilusão, as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas sufocam a palavra e ela não dá fruto, de modo que a pessoa fica emperrada, ela não amadurece, ela não dá fruto. Isto é aquele cristão que ele começou a amadurecer, mas não atingiu, ele está ali meio verdoso, ele nem é verde, nem é maduro, nem é quente, nem é frio. Preciso dizer a conclusão de São João no livro do Apocalipse: está pronto para ser vomitado. Não é quente, nem frio. Não é carne, nem é peixe. Não sei se aqui vocês usam essa expressão. Lá no Nordeste a gente usa. Fulano não é carne, nem é peixe. Quer dizer, sei lá, é um chuchu. É sem gosto. É uma pessoa inexpressiva. Nem é carne, nem é peixe, nem é verde, nem é maduro, nem é quente, nem é frio. Assim são muitos. Nem é santo, nem é pecador inveterado. Uma prostituta, um ladrão, um traficante, um assassino. É aquela coisa que, como não é um pecador muito grande, acha até que está com a salvação garantida. Entende? Como é perigoso esse estado espiritual. A pessoa não é santa, mas como ela não é uma pecadora, ela acha o quê? Que tá bom, estou até no bom caminho. É a respeito desse estado que nosso Senhor está falando. É aquela pessoa que nutre no seu coração as duas coisas, que quer servir a Deus e ao dinheiro, que acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Nós iremos encontrar várias passagens. Então nós precisamos o quê? Suplicar a Deus na nossa oração, seja na nossa oração de ação de graças, no nosso diálogo com o nosso Senhor Jesus Cristo presente no nosso coração por meio da Eucaristia que nós recebemos, seja na nossa oração em casa, de pedir a Deus: meu Deus, eu quero ser uma terra boa que te acolhe. E qual é a condição para ser terra boa? Aqui nós ouvimos: a semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra de Deus e a compreende e a guarda no seu coração. Tá boa, mas como é bonita, como são bonitas as traduções que a Bíblia de Jerusalém e do Peregrino dão. Eles dizem: aquele que acolhe a palavra com um coração nobre e generoso. Esse é que é uma terra boa, que acolhe a palavra de Deus com generosidade. E eu já falei a vocês
que generosidade é a capacidade, é o dar além do que é devido. Quando eu tenho um funcionário e eu pago a ele o salário, eu não sou generoso, eu sou justo. Eu estou dando a ele aquilo que lhe é devido, isso é justiça. Mas se eu der a ele 2 vezes mais, aqui é generosidade. Quando Jesus saiu e chamou os trabalhadores para a obra e pagou uma moeda de prata para aqueles que trabalharam apenas 1 hora, Jesus ali ele foi generoso, porque ele deu mais do que aquele estava obrigado. Então, para que a palavra de Deus frutifique no nosso coração, nós não podemos ficar com aquilo assim, eu vou fazer até onde não for pecado. A partir daqui é pecado, então tá bom, então dou um passo antes e não faço. Eu só vou fazer o estritamente obrigatório. É obrigatório rezar o texto todos os dias? Não, então eu não vou rezar. Não é obrigatório? É obrigatório ir à missa frequentemente? Não, é obrigatório só aos domingos. Então eu não vou à missa frequentemente, porque eu só faço aquilo que é obrigatório. Tá bom, meu santo, mas santo você não será nunca. Santo você será só na boca do Padre Verlan que diz, meu santo, minha santa, mas além disso não será santo, porque se não tem generosidade, não tem santidade. Na tradução da Bíblia do Peregrino, ele mostra um outro aspecto, diz que a terra boa é aquele que ouve a palavra de Deus e a acolhe com excelente disposição. Com excelente disposição, com toda boa vontade, com toda generosidade. Peçamos, meus santos, nessa última sexta-feira do mês de julho, dedicado ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, peçamos que ao recebermos o seu corpo e sangue na Eucaristia, eles transformem o nosso coração, dando-nos a graça de ser um coração bom, que acolhe a palavra de Deus com retidão, com bondade, generosidade e excelente disposição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.